estamos no mês de dezembro e, como é natural no mês de dezembro, a gente fala sobre Natal. E é uma data muito simbólica para símbolos muito positivos. Nós, seres humanos, nós somos muito ligados a símbolos. E é importante que a gente determine certas datas, para que nessas datas a gente possa fazer uma reflexão. Então, por exemplo, nós tivemos o Dia de Finados. É uma oportunidade de nós pensarmos sobre o valor da vida e sobre as pessoas que já foram. Nós tivemos também, agora em novembro, o Dia da Bandeira. Então, pensar um pouquinho sobre esse país, o momento que ele está vivendo, essa pátria abençoada. E agora nós estamos perto do Natal. Faltam poucos dias. E o Natal, ele tem uma simbologia muito bonita. Normalmente, na maioria das casas do Ocidente, chega nessa época, as pessoas colocam símbolos nas suas casas. E não só nas suas casas, mas a gente vê cidades, shoppings, repartições públicas, empresas, todas elas com símbolos natalinos. Então nós vemos ali o presépio, nós vemos os pastores, os anjos, os magos, que as pessoas falam reis magos, mas se a gente for olhar nos evangelhos, não diz que eles são reis, falam só que eles são magos. Nós vemos o menino Jesus na manjedoura, e tudo isso é de uma simbologia muito interessante, porque nos remete a valores. Essa simbologia, ela é instituída na Idade Média como uma pessoa muito querida, um personagem muito querido de todos os cristãos, que é Francisco de Assis. Francisco de Assis, numa época que as pessoas eram analfabetas, ele tem a ideia de fazer o primeiro presépio na época natalina para comemorar o aniversário, de nascimento de Jesus. Então, para que as pessoas que eram pobres, que não tinham acesso na Idade Média, as pessoas não liam a Bíblia. Mesmo os padres, não eram todos que tinham conhecimento da Bíblia. Eles conheciam salmos, uma ou outra história do Evangelho. Então, foi uma maneira que ele teve de pegar e propagar, através de uma simbologia belíssima, que é o presépio, o nascimento de Jesus. O próprio dia 25 de dezembro, nós não sabemos se Jesus nasceu nessa data. Ao que tudo indica, foi uma data escolhida no IV século, foi instituída por um papa da Igreja de Roma, chamado Júlio I, para que as pessoas pudessem comemorar o nascimento de Jesus, se apropriando de festas que até então eram festas pagãs, mas que as pessoas já estavam acostumadas com essas festas. Então, o dia 25 de dezembro normalmente cai perto do solstício de inverno. Era um grande festival pagão, porque era a noite mais longa do ano. Era a noite mais escura. No hemisfério norte, o inverno, ele é muito duro. Então, era a noite continua sendo a noite mais escura do ano. Então, como o sol, a partir dali, ele ia se estabelecer com mais tempo no céu, se chamava de sol invicto, o sol que não é derrotado. E haviam festividades de colheita. Essas festividades de colheita, elas coincidiam com muitas comemorações, inclusive com troca de presentes. Uma dessas festividades, para os povos mais ao norte, os chamados povos teutônicos ou bárbaros, eram as festividades utilizando queima de pinheiro. E posteriormente esses pinheiros eram enfeitados e colocados na casa das pessoas. Ao invés de ser queimados, eles eram enfeitados e colocados nas casas das pessoas. Então foi um grande sincretismo religioso de se aproveitar de datas de comemoração pagã. E também, para quem não sabe, dia 25 de dezembro era a comemoração de um deus que era dos persas, o deus Mitras. Os romanos, os soldados romanos, eles eram muito adeptos da religião chamada mitraísmo, e o dia 25 de dezembro acabou sendo sequestrado pelo cristianismo para que as pessoas
num mundo em transformação, num mundo que estava indo para o cristianismo, eles não comemorassem mais símbolos do paganismo. Então, há uma troca de uma simbologia por outra simbologia. E é muito natural que isso aconteça. É tanto que, por exemplo, o Natal, como nós conhecemos, ele tem toda uma dinâmica familiar religiosa a partir do século XIX. Na Idade Média, o Natal era mais parecido com o Carnaval. As pessoas comemoravam com grandes bandas, festas, bebedeiras, e aí, como achou que aquilo ali estava exagerando muito, a partir do século XIX, muito pela reforma protestante, que era do século XVI, as pessoas começam a ter uma festa mais comedida e mais familiar. E todo mundo lembra, né, que o Papai Noel ele é uma imagem de São Nicolau, que era um bispo do que seria hoje a Turquia, e esse bispo ele dava presentes que eram presentes específicos, eram dotes, porque as mulheres que não tinham dotes não conseguiam marido, porque tinha que ter dinheiro para casar. E ele, como era um homem muito rico, quando ele se converte ao cristianismo, ele pegava as moças pobres, solteiras, e pagava o dote dessas moças para que elas pudessem ter os seus maridos. E aí foi daí que São Nicolau, em algum momento, virou Papai Noel. E a gente poderia falar, né, sobre a simbologia do Natal, muitas outras coisas, mas são símbolos. Todos esses símbolos são importantes. Nós, seres humanos, não dispensamos imagens. Uma placa de trânsito, ela fala muito mais para nós do que se tivesse um dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro escrito ali. Quando nós vemos a letra E com um corte em vermelho, aquilo fala muito mais conosco do que nós abrirmos o Código Brasileiro de Trânsito para sabermos do que se trata aquela infração, se ele botasse só ali o artigo, o inciso referente àquela proibição. Assim nós somos. É um gesto de amor, ele tem uma simbologia muito maior do que palavras de amor. Experimenta dar para sua esposa um anel de brilhante. Experimenta falar eu te amo para ver qual dos dois vai ter mais impacto. As senhoras entenderam o que eu quis dizer, mas na hora, impressionante, né? Os senhores ainda estão pensando, mas por quê? Né? Por quê? Por que um anel com uma pedra, porque é disso que se trata, o impacto é maior do que eu chegar para uma pessoa e falar eu te amo? Por causa do símbolo. O que significa? Jesus ele não pertence mais à Igreja Católica, Jesus não pertence ao movimento evangélico, Jesus não pertence a nenhuma igreja. Jesus é uma figura que transcendeu todas as casas religiosas. Jesus é uma figura tão universal, os seus ensinos são ensinos de manifestação de humanidade, no que a humanidade tem de melhor, que não tem como uma instituição, uma religião, querer ter um monopólio sobre a figura de Jesus. Não há como. A Bíblia, ela é um livro judaico. O que nós vemos na Bíblia é a história de um povo. É a história de um povo e a sua visão de mundo. Mas é um livro que ele ganha tal característica que as pessoas se sentem à vontade de trazer um livro judeu para a sua religião e torná-lo sagrado também na sua religião. Porque os dramas, as esperanças que os livros que compõem a Bíblia trazem, eles ultrapassam o nacionalismo judaico. Jesus era judeu, mas por ele ser uma pessoa que se colocava à disposição de Deus,
a sua imagem ultrapassa o próprio povo onde ele nasceu. Ultrapassa as catedrais, ultrapassa as igrejas, as pinturas, as batinas. Jesus hoje ele é cidadão do mundo, ainda que simbolicamente a data de aniversário deste homem. Eu gosto muito de me referir a Jesus como um homem, porque nós esquecemos que ele esteve entre nós, que ele tinha problemas até maiores do que os nossos. Ele vivia situações muito mais dramáticas do que as situações que nós vivemos. E nem por isso foi um impedimento para que ele realizasse o seu projeto de implantar o reino de Deus no mundo. Nós não vivemos sob um país ocupado por uma tirania estrangeira. Nosso país, com todos os defeitos que ele tem, é uma democracia feita por brasileiros para brasileiros, com todos os vícios e virtudes que isso signifique. A Palestina da época de Jesus não era assim. A Palestina da época de Jesus tinha os reis clientes de César, que esses reis clientes, eles não eram considerados judeus, porque a origem deles era de um país vizinho a Judéia, que é um país chamado os Idumeus, a Idumeia. Então eles eram considerados reis estrangeiros a serviço de um império estrangeiro. As tropas romanas, elas estavam alocadas em lugares chaves ali. Os impostos que eram cobrados de formas extorsivas, eles não ficavam para a melhoria daquele país. Eles eram mandados ou para Roma ou para Jerusalém para manter uma casta de aristocratas. Esse é o mundo que Jesus prega amor. É num mundo ocupado pela violência. Quando Jesus era criança, bem criança, ele provavelmente deve ter visto numa cidade a 6 quilômetros de Nazaré uma revolta de um sujeito chamado Judas o Galileu. E essa revolta, ela foi abafada pelos romanos. Essa revolta custou a vida de 30.000 pessoas. Elas foram crucificadas. Vocês imaginem que o romano, ele era bom em crucificar as pessoas. Ele colocava nas estradas. Então, toda vez que uma pessoa passasse por uma estrada para fazer o que fosse, ela ia ver várias pessoas agonizando, ou numa árvore, ou no madeiro. A revolta de Espartacus, que foi alguns séculos antes de Jesus, de metade da Itália até o final da bota, era gente crucificada, eram escravos revoltados crucificados. Era uma propaganda que dizia: todo aquele que se indispor com o Império Romano vai ter esse destino. É nesse mundo que surge uma pessoa que diz: se alguém vos bater na face direita, oferece a esquerda. É nesse mundo que aquela pessoa trabalhava como carpinteiro. E, em verdade, tecton, que é o termo grego utilizado para carpinteiro, significa uma pessoa que é multitarefas. Bom, é época de colheita, então ele vai servir como boia fria para trabalhar na colheita. É época de pescaria. Ele vai sair de Nazaré, vai para Cafarnaum para ajudar nas redes, porque é época de pescaria. Estão fazendo uma construção em Séforis, Cesareia de Filipe. Ele sai para trabalhar na construção daquela cidade. Então, era uma pessoa que aonde tivesse trabalho, ele tinha que procurar para alimentar a sua família. Por isso que na prece do Pai Nosso, quando ele fala o pão nosso de cada dia, a maioria das pessoas não entende, porque a maioria das pessoas tem uma padaria perto de casa. Você com alguns reais, você vem com um pacotinho de pão. Na época de Jesus, as pessoas comiam num dia e não sabiam se ia ter comida no outro. Por isso que elas falam, o pão nosso de cada dia. É para garantir o pão do dia. É desse Jesus
que entende o sofrimento, entende a humilhação, entende a violência e sabe que não existe caminho para a gente superar isso, que não seja nós transcendermos o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa sede de vingança. Se nós não transcendermos isso, não tem jeito. É desse Jesus que nós estamos falando. É desse Jesus que a gente tem que parar na época de Natal e pensar que nós fomos, enquanto civilização, abençoados por um homem que sofreu como homem, até mais do que nós, que a maioria de nós sofre. A maioria de nós não vai dormir com fome, sem saber se vai ter alimento na mesa no dia seguinte. A vida dele, de Maria, de José, dos irmãos dele, era essa. Se eles não tivessem trabalho, eles passavam fome. Quando nós pegamos, por exemplo, aquela parábola, os trabalhadores da última hora, a parábola diz de um senhor que fala para o seu administrador contratar pessoas para trabalhar na sua seara, no seu campo. E ia na praça, onde ficavam as pessoas. E ele ia praticamente de hora em hora contratar as pessoas que estavam na praça. Para a gente que é do século XXI, isso não faz muito sentido. Mas é porque as pessoas não tinham emprego. Não tinha emprego para todo mundo. Então as pessoas que eram mão de obra desocupada, elas ficavam no centro das aldeias, onde ficam as praças, para ver se alguém oferecia emprego para elas. Porque senão elas voltavam para casa com a mão abanando. Senão os filhos iam passar fome. É esse Jesus que diz, se alguém te pede a capa, oferece também a túnica. Ele não falou nada que ele não fizesse. Essa é a grande diferença dele para todos os outros pregadores. Não teve nada que ele falasse, que ele não sentisse na carne. Ele, quando diz no Evangelho, por exemplo, nós vemos isso em Mateus, vemos isso em Marcos, Lucas, se aquele que quiser vir após mim, que renegue a sua vida, tome a sua cruz e me siga, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Porque quem pregava o reino de Deus, pregava um reino que não era o reino de Tibério César. O resultado disso era a crucificação, porque você era considerado inimigo do Estado. Nós não podemos esquecer que o título que tinha na cruz de Jesus era Jesus, Rei dos Judeus. É aquilo que significa, naquelas palavrinhas que a gente vê na cruz, né? INRI. É Iesus, Nazarenos, Rex e Iudorum. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Aquele que prega um reino que não é o reino de César, negue a si mesmo. Ele negou a si mesmo. A vida dele, pública, foi dedicada para isso. Tome a sua cruz. Ele tomou a cruz dele. E siga-me. É desse Jesus que nós estamos falando. Por isso que é importante, no Natal, a gente trocar lembranças. Lembrança, né, povo? Não precisa ser anel da Tiffany's, ok? Lembrança. É importante a gente mandar cartão para as pessoas, a gente mandar o WhatsApp, mandar mensagem em rede social. É importante as pessoas saberem que nós lembramos dela. É importante a gente botar símbolos natalinos na nossa casa, porque são símbolos que mostram o que nós temos de dentro para fora. Naquele momento da árvore de Natal, que as famílias deveriam se unir para montar a árvore de Natal, e muitas vezes contrata gente para fazer a árvore de Natal. E detalhe, paga-se bem para quem faz isso. Essas pessoas mais chiques, mais aristocráticas, elas contratam gente para fazer a árvore de Natal. Para quando receber os amigos, a árvore está na última da moda. E aquilo deveria ser algo para montar com a família.
para nós não esquecermos que Jesus também veio ao mundo com uma família. Ele não veio sozinho. Ele teve o suporte de uma família. Ele estava inserido em uma sociedade. As pessoas sabiam da vinda dele e tem a comemoração. Eu não quero jogar água fria no conhecimento religioso de vocês, mas todas aquelas narrativas que nós vemos ali, elas dizem de coisas que são teológicas e não históricas. Como, por exemplo, a estrela de Davi, que aparece, aquilo lá é um símbolo. Aquilo está dizendo que ele é o Messias judeu, descendente de Davi. Essa é a estrela que aparece. Não é um fenômeno astronômico. Os magos significam uma profecia, feita por um mago da antiguidade, chamado Balaão. Da árvore de Jacó nascerá um rebento. Então se sabia que o grande líder religioso dos judeus seria um rebento de um dos maiores patriarcas do povo judeu, que era Jacó. Então você vai ter os que eram considerados descendentes dos caldeus, dos assírios, dos zoroastristas, representados pelos magos, que eram astrólogos, porque os céus, eles diziam muito para os povos da antiguidade sobre as previsões, coisas boas e coisas ruins do futuro. As pessoas acreditavam que os deuses se manifestavam através dos astros. Então, tem mago, tem pastor, porque os pastores significam também que ele é da casa de Davi. Davi e a sua família, Jessé, Davi e os seus irmãos, eles eram pastores. E é importante que a gente ponha cada um desses símbolos. Vocês querem ver como esses símbolos fazem uma diferença enorme? Uma das maiores carnificinas que a humanidade já viu se chama Primeira Guerra Mundial. Até a Primeira Guerra Mundial, as pessoas ainda tinham uma forma de batalhar, ainda de um jeito que os exércitos se encontravam como se fossem lordes ingleses em guerra. Eles vinham marchando de um lado, vinham marchando de outro, e ali num campo eles trocavam os tiros. O exército maior normalmente vencia. Quando tem a Primeira Guerra Mundial, é inserido um elemento que não havia: metralhadora. Então, aonde você tinha uma pessoa atirando com fuzil, recarregando, atirando, uma única pessoa com uma metralhadora, ela dizimava um batalhão inteiro. Foi um morticínio. Como os alemães, começam a invadir o território francês, e boa parte dessa invasão foi através da Bélgica, chega num ponto que a metralhadora começa a fazer a chacina entre eles. Então, primeiro eles cavam buracos. Depois eles cavam valas para se proteger dos tiros. As valas viram trincheiras e as pessoas não avançavam. Elas ficavam paradas nas trincheiras. E na região de Flandres, ali na Bélgica, era uma época de muita chuva. Então ficava aqueles rapazes, jovens de 18 anos de idade. Hoje a gente vê gente com 40 morando com pai e com mãe porque está fazendo a 14ª pós-graduação. Naquela época, com 18 anos, eles davam uma mochila, um capacete, um fuzil e vá, meu filho, vá servir a pátria. E o sujeito ia. Então eram garotos com 18 anos de idade que iam batalhar. E esses garotos ficavam nas trincheiras, onde tinha piolho, rato, sobre bombardeio constante. Tem um livro que cita muito bem isso, que se chama Nada de Novo no Front, que é de um alemão, que ele vive, Erich Reimacher. Ele vive
esse drama de ter ido jovem guerrear nessa terrível guerra. E as pessoas não sabiam o que esses jovens tinham passado. Era bombardeio toda hora, tiro toda hora. Essas pessoas com rato, com piolho, com barata, pedaços de corpos que ficavam insepultos. Essa era a realidade de você estar numa trincheira em 1914. Posteriormente, eles ainda vão adicionar a isso bombardeios aéreos e vão adicionar a isso gases venenosos. Então foi inferno como nunca houve antes na Terra. Na noite do dia, isso que eu vou falar não é história no sentido de invenção, é um fato que ocorreu. Ali na região de Flandres, entre a linha alemã e a linha francesa, cada um nas suas trincheiras, dia 24 de dezembro. O exército britânico, que estava lutando junto com os franceses, começa a ouvir a trincheira alemã cantando Noite Feliz. E o exército inglês começa a cantar em inglês Noite Feliz. Na noite do dia 24 de dezembro, exércitos que até então estavam se mutilando param as suas hostilidades para comemorar o Natal, na noite do dia 24 para o dia 25. E aí as pessoas lembram das famílias, lembram dos amigos que foram para a guerra e que não vão voltar mais para casa, outros que vão voltar com os traumas de guerra, que vão voltar faltando uma parte do corpo. E é uma noite muito emocionante. Tão emocionante que no dia 25 pela manhã, os alemães acordam com um soldado inglês em cima da trincheira deles. Eles apontam as suas armas e ele pede paz. Ele foi desejar Feliz Natal para os alemães. Os soldados, tudo na faixa de 18 anos, se congratulam com o soldado inglês. E aí chega o sargento. As pessoas ficam, bom, e agora? Vai tornar o inglês prisioneiro de guerra? Não. O sargento vai dar uma lembrança para o soldado inimigo. Depois chega o capitão, manda abrir as garrafas de vinho que tinham nas trincheiras. Aí o exército do lado vê que o colega não foi preso e vão se confraternizar com o exército inimigo. Lá pelas tantas, um alemão me aparece com uma bola de futebol. E eles vão jogar com soldados ingleses em cima da parte que não está minada. Porque era noite de Natal. Porque era clima de Natal. Eles trocam presentes, eles trocam lembranças, e vale tudo, cantil, capacete, o que as pessoas vão dar de Natal? Bandeirinha do seu país, distintivo, porque era Natal. Aquelas pessoas fizeram um acordo de paz para que elas pudessem sepultar, porque tem a zona de ninguém. É a zona onde morrem as pessoas entre as duas trincheiras, onde morriam as pessoas entre as duas trincheiras. Eles têm a oportunidade de enterrar os seus mortos, de pegar os seus feridos e levar para os seus hospitais de campanha. E eles assinam uma trégua que dura 6 dias. Por um único motivo. Porque era Natal. Porque Jesus havia nascido. Vamos parar para pensar nisso. Nós temos as nossas trincheiras. Nós cavamos as nossas defesas. Nós temos pessoas que estão do lado oposto dos nossos desejos. E muitas vezes nós minamos essa relação com mágoa, com raiva, com ingratidão, com ódio.
E ninguém sai da sua trincheira para chegar à trincheira do seu adversário com medo de ser metralhado. Aqueles soldados, eles não estavam vivendo uma trincheira metafórica. Eles estavam numa guerra de verdade. A bala de um fuzil, ela arranca um braço. Ela estoura um tórax. Eles pararam tudo, porque era Natal. Nós temos não trincheiras com arame farpado, não trincheiras com gases venenosos. Nós temos as nossas trincheiras chamadas orgulho, vaidade, egoísmo, que não nos deixam avançar e que não deixam que as pessoas avancem. Não seria um bom momento para a gente seguir esse exemplo e sair da nossa trincheira para desejar Feliz Natal? Por um único motivo, porque Jesus nasceu. É simbólico. Se nós não aproveitarmos essa época para pedirmos perdão, qual outra época do ano que vai ser a época indicada para isso? Quando a gente for morrer, quando a outra pessoa estiver desenganada, aí a gente vai dizer, nossa, estou aqui para pedir perdão, ou eu te perdoo. Por isso que eu comecei essa palestra falando da simbologia do Natal. Se nós não aproveitarmos esses símbolos, eu fico pensando, essa guerra aconteceu há mais de 100 anos. Era o começo do século XX. Ali, pela primeira vez, se utilizou artilharia pesada, pela primeira vez se utilizou gás venenoso, pela primeira vez os aviões foram utilizados para bombardeio. Até então a aviação era insípida, não tinha nenhuma importância e não era usada de forma bélica. Ali eles usaram. Os tanques de guerra surgiram na Primeira Guerra Mundial e esse pessoal parou tudo para desejar Feliz Natal. Se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, qual o inimigo que nós temos, que é um inimigo tão encarniçado que se nós formos desejar Feliz Natal para ele, ele dá um tiro na gente? Porque esses meninos estavam com esse tipo de situação. E agiram como perfeitos cavaleiros. E eles estavam em guerra. Para quem não leu o livro do Eric Rimart, sugiro que leia. A angústia que é viver aquilo. A angústia de você ter 18 anos e você ter que matar uma pessoa. Tem um episódio no livro que um francês avança para onde ele está e ele pega o francês de surpresa e coloca a baioneta no peito do francês. E o francês fica agonizando e ele olhando. E ele olha um jovem como ele. E ele se pergunta, eu estou quase morrendo e eu estou matando por pessoas que estão nos salões de Viena, nos salões de Berlim, nos salões de Paris, e que nem sabem que nós existimos. Tem ódios que a gente leva da vida, tem vícios, tem dificuldades que nós levamos, que a gente leva aquilo com tanta importância, como se o mundo inteiro soubesse que a gente está vivendo aquilo. Uma das coisas interessantes sobre esse livro é que ele é dado para o personagem principal do livro a oportunidade de voltar para casa durante a guerra. E ele vê que a vida continua, que a vida não parou enquanto ele estava em guerra. Que tudo que ele vivia no campo de batalha não era nada para as pessoas que continuavam vivendo o seu dia a dia. Nós carregamos coisas dentro de nós como se o mundo se importasse. Pesos desnecessários, batalhas desnecessárias, guerras desnecessárias.
que o mundo nem sabe que nós temos isso dentro de nós. Então, para que a gente está lutando? Para que a gente está lutando com tanta raiva, com tanta mágoa, com tanto orgulho, para algo que não está fazendo a mínima diferença? Todo mundo aqui já deve conhecer alguém que ficou magoado com alguém e que a outra pessoa nem sabe que o cara está magoado. Continuou, tocou a sua vida, nem lembra. Aquele ditado, né, de quem pisa não lembra, mas quem está com o pé de baixo não esquece. A vida de quem pisou continua. E as pessoas cultivando aquela raiva, cultivando aquele ódio. E aí, desde que eu comecei a frequentar o Espiritismo, e já vão uns bons anos nisso, sempre ouvi falar que os espíritos exatamente eles aproveitam essa data pelo valor simbólico que ela tem, para colar pedaços de corações que estão partidos, para aproximar pessoas que cada uma vive na sua trincheira, para despertar na pessoa, às vezes com gestos tão simples, como olhar para o armário, tirar as roupas, olhar para a despensa, ver aqueles produtos que não vai usar, que está lá, que vai vencer a data de validade, e distribuir para quem não tem. Muitas vezes é um momento que a pessoa tem de pensar nos outros, porque durante o ano inteiro não para pensar. Então a espiritualidade aproveita esse momento natalino para despertar o que o ser humano tem de mais bonito dentro dele. O ser humano tem coisas maravilhosas. O mesmo ser humano que faz a bomba atômica é o mesmo ser humano que fabrica a penicilina. Somos as mesmas pessoas. Não somos deuses e não somos demônios. Somos só humanos. E o Natal, ele tira o que nós temos de melhor da nossa humanidade. Tem duas formas de comemorar o Natal. Tem o Natal com Jesus, que é o tema da nossa palestra. Mas também tem o Natal sem Jesus. A gente vai entender melhor o Natal com Jesus se a gente pensar no Natal sem Jesus. É o Natal que você vai para a ceia de Natal com mágoa. É o Natal que você vai comemorar com ressentimento. É o Natal que te dá vontade de ligar para uma pessoa e você não liga porque está de mal. É o Natal porque você olha aquela criança que está ali num coxo. Manjedoura é isso, é um lugar onde os animais eles se alimentam, é um coxo. A imagem de uma criança numa manjedoura, e você não para pensar, às vezes, nos filhos que você tem em casa. As pessoas esquecem que Jesus ele tem uma família, e que a gente não nasce de pé de couve, a gente tem uma família. Como é que fica esse relacionamento em família? Porque Natal é uma comemoração familiar. Essas pequenas coisas, quando a gente esquece, é o Natal sem Jesus. É o Natal que as pessoas mandam um cartão vendo qual o interesse que pode ser atingido por aquele cartão. Então mando para o gerente, mando para o diretor da empresa, para o chefe de repartição, para alguém com quem ela possa fechar um negócio, mas é incapaz, por exemplo, de mandar para a copeira. A pessoa que está todo dia ali, muitas vezes trazendo alegria, trazendo o cafezinho quentinho, para que o dia seja mais animado. Não manda cartão. Sabe por quê? Porque é o Natal sem Jesus. Natal, ele pode ser com ou sem Jesus. A simbologia toda linda do Natal, as músicas natalinas, né? Jesus, a alegria dos homens, noite feliz, aquilo foi feito para que a gente olhe e fale assim, mais um Natal, mais uma oportunidade de Jesus nascer. Quem acha que o mundo nunca teve tão ruim como está hoje é porque não estuda história. O mundo sempre foi pior do que está hoje.
Nunca o mundo foi bom, o mundo sempre foi muito ruim. A cada Natal o mundo está ficando melhor. Eu estou falando do mundo, não da vida de uma pessoa ou a vida de uma comunidade, mas o globo, a humanidade como um todo. Cada Natal é um Natal melhor. Cada Natal é um presente de Deus para a vida. É um ciclo que se encerra, independente da data que a gente comemore. Por exemplo, as igrejas ortodoxas de tradição oriental, elas comemoram no dia 6 de janeiro. Isso é de menos. O que importa é que a gente ultrapasse as nossas trincheiras, ultrapasse as nossas fronteiras, porque é Natal. Senão, a gente está se enganando. Eu sempre coloco nas minhas palestras a respeito do passe. O passe é uma energia que ajuda a equilibrar o nosso corpo e dar saúde para o nosso espírito. Mas a palestra é fundamental para o passe, porque a palestra nos tira daquele sistema de pensamento que a gente não consegue enxergar a nossa vida por outros prismas. A gente mergulha no nosso problema. A palestra tem esse benefício, é de desligar essas tomadas de problemas que ficam nos atormentando, para dar uma limpeza nessa sobrecarga de energia, para quando nós formos tomar o nosso passe, a nossa mente esteja receptiva. O Natal, ele é uma grande palestra. É quando a gente pensa no que essas pessoas tiveram que fazer para que o mundo chegasse até nós do jeito que chegou. Mesmo países e 2/3 da humanidade não são cristãs, 2/3 da humanidade tem outras religiões que não têm base cristã, ainda assim, cada conquista social, cultural, legislativa desses países só existe porque em algum momento elas foram influenciadas pelo Ocidente. O Ocidente influenciado por uma tradição cristã. Por isso que é tão importante a gente cultivar essas tradições, porque são as tradições que nos impediram de viver em barbárie. E não pensem que os espíritos das trevas, eles não sabem disso. Eles sabem. Por isso que cada valor da nossa cultura, os espíritos das trevas estão fazendo de tudo para que esses valores desapareçam, diluam. O principal deles é a família. É tirar a importância do pai e da mãe, tirar o sentimento de maternidade e de paternidade, que numa época tão boa como essa, a gente era para aproximar e aproximar muito pais e filhos. É interessante, né? Estar falando da árvore de Natal. Eu sempre fico triste quando eu vou a um restaurante e vejo os pais, via de regra, pais jovens, levando as suas crianças domingo para o restaurante com a sua babá. E os adultos ficam conversando enquanto a babá é que cuida da criança. Vai viajar, leva a babá. As pessoas chegaram a tal nível de terceirização de serviço que até os filhos elas querem terceirizar. Se não é para educar os nossos filhos, se não é para dar parte da nossa carne para alimentar os nossos filhotes, o que a gente está fazendo como pai e como mãe? Qual é a nossa prioridade? É como eu disse, Jesus nasce de uma família. Se a gente pegar a simbologia do que está ali, você tem uma moça de aproximadamente 12 a 14 anos que aparece um belo dia na sua casa, um anjo, que é um dos 7 grandes anjos da tradição judaica, que é o anjo Gabriel, e diz assim:
Oi, Ave Maria é isso. Oi, Maria. Você é favorecida entre as mulheres. Imagina você ser uma moça de 12 anos, aparecer um anjo na sua casa e dizer assim, você é favorecida de Deus. Cheia de graça, não é porque ela é bonita e engraçada. Cheia de graça é porque ela tem favor aos olhos de Deus. Deus olhou para ela de uma forma diferente, como ele não olhou para nenhuma outra. E aí vem a boa notícia. Olha, parabéns, você vai ser a mãe do Messias. Como assim, mãe do Messias? Se eu nunca tive relação com um homem? Uma moça de 12 anos. No passado, as pessoas casavam, o noivado era um pré-casamento. Então, a mulher noivava, o casal noivava, e ele podia ficar até 1 ano noivo. Depois de 1 ano, aí tinha a festa de casamento e ele trazia a esposa para sua casa. Uma menina. E normalmente essas meninas não chegavam aos 20 e poucos anos. Porque tinha um filho atrás do outro, desde muito nova. Então, as complicações do parto eram muito sérias. Morria e deixava órfã. E os pais, como também trabalhavam em atividades insalubres, também não era difícil uma família inteira não ter ninguém para sustentar. Aí ficava aquelas crianças abandonadas. Isso é muito comum na antiguidade. Pois bem, você vai ter um filho de Deus. Mas como assim um filho de Deus? Não, vai descer o Espírito Santo com a sua sombra e você vai ficar grávida. Bom, o que o anjo está dizendo para ela é o seguinte, Maria, você vai ficar grávida, não vai ser do teu noivo. Se teu noivo descobrir, a lei de Moisés diz que ele pode fazer 2 coisas. A primeira, ele pode pegar e te entregar para o conselho da cidade e você ser apedrejado até a morte. Grávida. A segunda, ele pode não ser tão chato assim, te oferecer uma carta de repúdio, então ele te dispensa do noivado, e aí você tem uma carta que você tem que apresentar para qualquer outro homem que queira se relacionar com você, dizendo que você foi repudiada pelo seu noivo e o motivo pelo qual você foi repudiada. Então é uma espécie de currículo que a mulher tinha. Imagina qualquer pessoa separada, divorciada, que o ex-marido ou a ex-mulher entregasse um currículo para a próxima ou para o próximo. Ia ser um teste bom, né? Olha, eu estou precisando de uma indicação para a próxima noiva. Você pode escrever um documento? Pede isso para a tua ex-mulher ou para o teu ex-marido. Eram as 2 alternativas que Maria tinha. Quando ela fala assim, seja feita a vontade do Senhor, eis aqui a tua serva, seja feita a vontade do Senhor, ela não está dizendo, nossa, que legal, Deus olhou para mim e eu vou ser mãe do filho dele. Não, ela está dizendo assim, olha, a minha vida corre risco, mas eu confio em Deus. A mensagem que está ali é essa. Eu sei que eu posso ser apedrejado até a morte, ou nunca mais ter honra numa sociedade de honra e vergonha. Talvez eu morra à míngua, porque nenhum homem vai me aceitar, nem a minha família vai me aceitar. Mas se é a vontade de Deus, eu me submeto e eu vou ter essa criança. Infelizmente, nós vemos agora um caso muito polêmico de uma mãe que pediu para o Supremo para fazer o aborto na 9ª semana. O Supremo, claro, não tem legislação para isso, pegou e não deferiu. Entidades pró-vida se ofereceram para aquela moça para adotar a criança, para pagar todas as despesas do pré-natal e, caso ela quisesse ter o filho, dar todo o apoio financeiro para que ela educasse os seus filhos. E uma entidade que eles chamam assim, pró-escolha, e a gente tem que tomar muito cuidado com esses nomes. Não é pró-escolha não, porque a única escolha que esses pró-escolha têm é matar a criança no útero da mãe. Então de escolha não tem nada, é pró-aborto. E aborto nada mais é do que matar uma criança no útero de uma mãe. Ofereceram para ela ir para a Colômbia, onde a pessoa pode alegar que aquela gravidez lhe traz prejuízo psicológico, e aí você tem um campo vasto, porque qualquer coisa pode ser um prejuízo psicológico, e essa mãe
pode matar o seu filho. Quando a gente olha para o símbolo do Natal, nós temos uma jovem de 12 anos que diz assim: eu não sei o que está vindo, mas eu confio em Deus. Eis aqui a tua serva, seja feita a tua vontade. Aí nós temos José. José, ele está em Mateus. Aparece o anjo do Senhor para ele, não é o anjo do Gabriel. Para os judeus, o anjo do Senhor era uma forma de dizer que o próprio Deus apareceu para a pessoa. Aparece em sonho para ele. Não repudies a tua esposa, porque o menino é filho de Deus. O que José faz? Na hora, seja feita a tua vontade, em silêncio, mas ele acorda resoluto de tomar Maria como a sua esposa. E no Evangelho de Mateus nós vemos, e não teve relações com ela até que nascesse o menino. Imagina um homem numa sociedade que é muito parecida com essas sociedades rurais do Oriente Médio e do Oriente muçulmano dos dias de hoje. O cara tem um sonho que diz assim: olha, sabe a sua mulher que é grávida e que você acha que é de outro cara? Pois bem, confie em Deus, porque essa pessoa vai ser o futuro Messias. Esse cara acordar e receber essa mulher na sua casa e assumir essa responsabilidade é muito mais do que muitos homens fazem com seus próprios filhos. A maior parte das mulheres que abortam não é porque elas queiram matar a criança. A maior parte das mulheres que abortam é porque elas não têm apoio da família, não têm apoio de um homem, não têm apoio dos pais. A maioria das mulheres não quer abortar. Elas abortam porque elas não têm nenhum tipo de sustento para passar por aquela situação. O que José faz ali é exatamente dar o sustento que faltava. Ele age como homem. E o filho nem era dele. Família. Família está acima de tudo. Família é um valor que não se negocia. Família é algo que, quando falta, uma parte de nós morre junto com ela. Aquela previsão que nós vemos em Lucas, que fala para Maria, né, um religioso fala para Maria que uma lança transpassará o teu coração, é exatamente isso. Quando ela vê o filho na cruz, é o coração dela que está sendo transpassado ali. Mas ela está ao pé da cruz. Gente, é toda a diferença. É toda a diferença. Quem não assistiu, tem um documentário muito bom sobre as cartas psicografadas de Chico Xavier, da Versátil Home Video, que são entrevistas com mães que foram a Uberaba para conversar com o Chico e tentar notícias do seu filho que havia desencarnado. É interessante ver essas mães, passados às vezes 40 anos da morte do filho, dizer que a vida delas nunca mais foi a mesma. Uma senhora nesse documentário diz assim: eu engoli, mas eu não digeri. É todo dia acordando faltando um braço. Então, a gente não pode dar valor quando perde, a gente tem que dar valor quando a coisa está aqui. Então a sugestão que eu dou para cada um de nós, rememorando tudo que foi falado, é uma data simbólica, é uma data de nós sairmos das nossas trincheiras, pedir perdão para quem a gente ofendeu, perdoar as pessoas, não esperar que elas saiam da trincheira delas e nos procurem, mas nós passarmos por cima, sabe? Se a gente quer ter um ato de altivez, que a nossa altivez seja em cima do nosso orgulho, para dizer para essas pessoas que a gente gosta delas. Por isso que a gente ficou magoado com a atitude que elas tiveram.
E é uma data para a gente pensar no que tem de mais valoroso na vida de qualquer ser humano. Ninguém nasce de cegonha, ninguém é fruto de um pé de couve e de alface. É família. E a gente olhar para essa nossa família e comemorar juntos o nascimento de uma criança que nós não conhecemos, que habitou na Galileia do século I, numa aldeia que não tinha o mínimo significado político e econômico chamado Nazaré, mas que aquela criança mudou a face da terra. Deixo um Feliz Natal a todos. Espero que curtam bastante. Nós vamos fazer a prece de encerramento e depois a gente vai chamar para o nosso passe.